Era final de tarde e estava nevando bem forte. Nos mostra uma empregada fechando a janela. Uma mulher chega na frente da lareira e diz que finalmente, os preparativos estão completos. E diz que essa é a lenda do fogo azul. Depois que o Império de Gerante foi formado, um rei eliminou seus inimigos com um fogo azul. E com isso ele ficou conhecido como o Mago das Chamas Azuis. Mesmo depois de sua morte, ele permaneceu como uma lenda, deixando para trás uma profecia que dizia: Eu entregarei meu fogo azul para aquele que chamar meu nome. Muitos anos depois, em uma ilha chamada Erele do Norte, alguém perguntava quem seria ela. Ela disse que finalmente o conheceu, e chamou seu nome. A pessoa pergunta como ela sabe seu nome. E pergunta o que ela é, exatamente. Ela pensa o que eu sou, e acha que é uma pessoa normal. E pensa que a resposta para isso é reencarnação. E que era apenas uma trabalhadora de escritório na Coreia do Sul, até acabar morrendo em um trágico acidente de avião durante uma viagem de negócios. Mas quando abriu os olhos, foi recebida com a calorosa, mas infeliz, Catherine, que tinha 5 homens aos seus pés dentro do reino da Novel. E o pior de tudo era que ela não era a personagem principal Catherine, nem os dos seus peixes, ou um personagem extra. Mas sim a vilã que falhou em matá-la. Ivéria Obelon, a que foi banida do ducado. Ela tinha o título, a aparência, mas não a personalidade. Seu querido noivo, o príncipe herdeiro Cassian, estava profundamente apaixonado por Catherine. Com isso ela tentou matar Catherine para mudar os sentimentos dele. Claro que seu plano era desajeitado e ela foi pega imediatamente. Você é uma mulher terrível, Ivéria. Como você pode pensar em assassinar alguém, e logo Catherine? Mas que merda, pensou ela. E diz que esse foi o primeiro peixe de Catherine, o príncipe herdeiro gerante. No fim da novel ele se torna o rei e casa com Catherine. Pobre Ivéria, pensou ela não tem bom gosto para homens. E pensa se precisa mesmo agarrar-se a ele como a original fez. De qualquer forma, as coisas correram bem para ele e Catherine. E pensou que ela podia simplesmente brincar por aí como filha do duque pelo resto de sua vida. E pensa que qual é a utilidade de gostar de um homem em um pedaço de papel. Assim o cara diz que o que ela fez é assassinato. Com isso ela diz que foi apenas uma tentativa de assassinato. Ela não morreu. Morreu? Ele pergunta se ela chama isso de desculpa razoável. Ela diz bem de qualquer forma, iremos cancelar o casamento, e diz que vai deixar o círculo social e viver pacificamente de agora em diante. E pergunta se isso é o suficiente. Com isso ela se levanta e passa por ele. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Quando chega em frente à porta ela vira-se, e diz que ela quer dizer que eles não se encontrarão novamente. Depois de um refrescante término com o príncipe herdeiro, o duque Oberon me mandou para Erele, que era um dos estados do duque. É uma terra muito fria e vazia, localizada no longínquo norte, mas é perfeita para minha vida preguiçosa. Pelo menos era o que eu imaginava. Ela fala que ninguém lhe disse que ela ficaria congelando assim. Com isso ela pergunta para a empregada se ela está dizendo que mora naquele lugar. Com isso a empregada pergunta se deve trazer um pouco de chá quente. Ela fala que tem uma pergunta mais importante, o porquê a lareira não está acesa. A empregada fala que isso é. Com isso ela diz que não sabia que havia apenas madeira preta nas terras de Erele, mas... Com isso a empregada diz que elas são muito robustas e nem mesmo pega fogo, então não poderia ser usada como lenha. Em última análise, as terras de vosso pai não dependem de nada tirando a lenha, mas há cerca de uma semana, a loja local, que tem sido seus parceiros pelos últimos 100 anos, de repente cortou laços com eles. Com isso ela lembra que a loja local é afiliada ao tio do primeiro príncipe, Conde Melion. A empregada confirma. O primeiro príncipe, Lidon Gerante, perdeu sua mãe,
que vinha de uma família de condes, bem cedo, logo depois disso. Ele se tornou o príncipe sem sorte que perdeu sua posição de príncipe herdeiro para Cassian, cuja mãe era de uma família ducal. Naturalmente a relação do herdeiro com Ivéria era pior. Ainda teve a heroína, que morreu depois de se casar com ele, mas ele não deveria descaradamente me torturar assim. Com isso ela se estica na cadeira e diz que não pode fazer nada em relação a isso. E pergunta para a empregada se ela colocou um pouco da lenha preta na lareira. Ela diz que sim, mas... Ela diz para ela não se preocupar. E pensa que desde que transmigrou para o início da história, só vai chamar o nome do mágico do livro. Com isso ela fala Teoris. Ou, devo chamá-lo de demônio Teoris. Ele a olha sem falar nada. Com isso ela diz que o excedente feiticeiro, que também era conhecido como herói fundador, era na verdade um demônio da Pedra da Chama Azul. Gerante, o rei fundador, assinou um contrato com ele para estabilizar o reino. Com isso ele pergunta se ela é descendente daquele idiota que queria ser rei centenas de anos atrás. Mas por que sua energia é completamente diferente da dele? Ela pergunta se pode ter seu desejo primeiro. Ela diz que precisa do poder do fogo azul. Ele diz fogo azul, tudo bem. Ele pergunta, o que é que ela deseja? Seu fogo? Dinheiro? Honra? Ou poder? E diz para ela dizer apenas uma palavra, irá queimar luz até a morte. Ela o olha e diz que só quer fogo. Ele fica sem acreditar. Ela diz que só queria o fogo, pois é muito frio ali. E fala que quer acender a lareira, mas a madeira não queima, por isso chamou. Quando ele terminar de acender a lareira ele pode ir embora. Ele a olha sem entender. Ela diz que ele pode começar. Ela então vendo que ele não se moveu, pede por favor, acenda o fogo e rapidamente ir embora. Ele acende o fogo. Ela fala que ele já pode ir agora. Ele diz que não pode ir. Ela fala que não entendeu, e pede para ele repetir. Ele pergunta se ela não sabe. Com isso chega perto dela e diz, que convocá-lo é um contrato de vida. Com isso ela diz que é tão quente. Ela diz que ele chama isso de chama azul, mas não é tão azul quanto pensava. A propósito conceder um desejo para a vida toda até o contratante morrer, e diz que demônios são muito fáceis de persuadir. Ele diz que não é assim, e que sempre recebem um pagamento por isso, como sangue ou guerras. E fala que o idiota que se tornou rei lhe deu seu primeiro filho como pagamento. E diz que ela era a primeira pessoa que o chamou sem pagar um preço por isso. E pergunta como ela fez isso. Ela pensa que isso é porque os nomes dos demônios foram apagados das mentes dos humanos pelos deuses, mas não do dela que leu a novel. Com isso ela diz bem, já que o chamou então tomará a responsabilidade. Ele pergunta se é sério aquilo. E pergunta se ela vai deixar ele solto, aí então poderá entrar em brigas em todos os lugares. Ela fala que não, só vai alimentá-lo e então vai dormir. Ele fica sem acreditar no que ouviu, e fala que está ferrado. Ela pergunta se é realmente muito chato fazer aquilo. Ele pergunta que truque é esse que ela está fazendo. Ela diz que ele falou que aceitará seus desejos incondicionalmente. Então fala que tal ele não comer, nem beber e nem descansar, apenas que fique de pé ali, e preguiçosamente encare a parede. Ele diz que ela é tão cruel. E fala que está ferrado, é claro que os humanos agiriam assim. Com isso ela pensa que até que seu rosto é muito bonito, e vale mais a pena cuidar dele do que do príncipe herdeiro. Ela chama de Teoris, enquanto ele se perguntava o porquê está acontecendo aquilo com ele. Ele diz para ela o chamar apenas de Helwer. Ela fala que fará seu pedido agora. Ele diz que não pensa mais em arrumar brigas. E pensa que não quer ficar encarando a parede. Ela diz que não vai ser esse seu pedido.
E assim diz que seu pedido é não a matar, e a proteger. Ele diz que não pode matar o contratante de qualquer forma. Ela fala que também é proibido deixá-la morrer. Ele pergunta se ela quer mais alguma coisa. Ela fala que ele se destaca demais porque é muito bonito, então ele poderia alterar sua aparência para não se destacar. Então você me acha bonito? Perguntou ele. Ela fala que essa não é a primeira vez que ele escuta isso, então por que está tão surpreso? Ele diz que parece que o coração dela bate mais rápido a cada ação dele, e que pensava que ela não podia ver sua beleza. Então ele concorda, e diz que vai assumir uma forma que não se destaque muito. Assim ele começou a girar e se transformou em um cachorro. Assim nos fala que os demônios possuem várias almas associadas e podem se transformar na que desejar. Com isso ele pergunta o que ela acha desse corpo. Ela coloca a mão na cabeça dele e diz que é muito fofo. Ele pergunta se ela não sabe que aquilo é muito íntimo. Com isso ele pergunta como ela vai explicar sobre o fogo. Ela diz que é uma maga. Assim. Depois a olha sem acreditar. Ele a cheira e diz que o poder mágico dela está no 0.5. Ela diz que é isso mesmo. Assim diz que magos operam e usam o poder mágico em seus corpos. E quanto maior seu poder mágico, melhor será o mago. E quando foi medido o poder mágico de Véria, era 0.5. Ela não conseguia nem acender uma vela. Comparada a ela, as habilidades de Catherine eram 9. E diz que eles não podem dizer nada se ela insistir, pois é a filha do Duque. Ele pensa que a habilidade dela é algo que realmente pode ser ignorado facilmente. Com isso nos mostra o povo maravilhado olhando para o fogo. Um deles diz que sua senhora é incrível. A empregada diz que não consegue acreditar que a madeira de ferro está realmente queimando. O outro diz que não serão mais afetados pela tirania da família real. Ela diz que conseguiu acender quando rezou forte o bastante. Sou uma maga, não sou? Mas o poder da senhora é. Depois ele diz que não é nada. Mas enquanto a esse cachorro, perguntou ele. Ela pensa por que não podem simplesmente ignorarem ele. Ela fala que o pegou. Ele parecia um desabrigado perdido, por isso decidiu criá-lo. Ele a olhava sem acreditar no que ela falou. Ele pergunta se não seria melhor um menor. Ela diz que gosta daquele, e não vai querer outro, só aquele. E diz que tem que ser ele. Se é isso que a senhora quer, falou ele. E diz que primeiro precisarão procurar por alguém que perdeu um cachorro, caso não tenha ninguém, ela poderá ficar com ele. Com isso outro mordomo começou a chorar. Ela perguntou por que ele estava chorando. Ele diz que aquilo era um milagre criado pelo coração da senhora. E que alguém com tanta mana, fará com que o condado aguente esse frio. O outro diz que não terão mais que lidar com a escassez de madeira. Ela fala que não, e só pensa que só fez aquilo porque estava com frio. Ele diz que sabia que os rumores da alta sociedade eram inacreditáveis, e pede para a senhora os perdoar. Ela fala que os perdoa. Ele diz que ela é tão misericordiosa. E diz que então vai espalhar o fogo com todos em volta da mansão, e todos irão lhe agradecer. O que? E fala para ele esperar. E se pergunta se vai ficar tudo bem. Com isso nos mostra o governador de Erélia, o barão de Insetia. Ele pensa, um fogo que pode até queimar ferro preto. Por que ela está tentando esconder isso? Estava certo que falaram que o poder dela era muito baixo, apesar disso. O Duque Obelon é um verdadeiro estrategista. E pensa que a família Obelon se orgulha da forte linhagem e poder comparado ao da família real. Mas se uma criança com poder maior ainda nascesse? Não acredito que ela está escondendo algo tão incrível. Possivelmente o Duque mandou ela para testar a lenda passada do norte. E pensa que ali, na parte mais ao norte de Erélia,
um novo incêndio começará a expulsar as dificuldades. Assim anoitece. Ela estava dormindo. Ele se transformou em humano e perguntou se ela estava realmente dormindo. E diz que não pode acreditar que ela fez toda aquela cena. Aí nos mostra ela dizendo que irá dormir. Então ele deve sair. Ela começa a puxar enquanto perguntava por que ele finge ser um cachorro de verdade, seu demônio de coração negro. Ele fala que se nega a dormir no sofá. E diz que ela estava tão alerta de ele dormir ali, mesmo assim acabou caindo no sono rapidamente. E disse que ela diz não precisar de nada, mas se ela realmente descobrisse o seu desejo, então deve o dizer, para que esse demônio tenha o prazer de realizá-lo. Com isso ele escuta um barulho. Assim ele começa a chamá-la, ela pergunta o que seria. Ele diz que aparentemente tem alguém em sua sala de estar, pode ser um assassino. Ela pensa que claramente não é um assassino, mas ele age como se fosse um. Com isso ela disse que está bem, iria olhar o que era. A empregada estava mexendo em algo perto da lareira. Ela perguntou o que ela estava fazendo. Ela o chamar de senhorita enquanto gaguejava. Seu nome é Emma, certo? Ela diz para ela por favor não a matar. A prota não entendeu por que ela falou aquilo. E pergunta se realmente é tão assustador assim. Ele diz que só um pouco. Ela pergunta se a situação era tão desesperadora que veio roubar. Com isso pergunta o que ela estava tentando levar. A empregada diz que bem. A prota vendo que ela não queria falar, diz que está tudo bem, e que pode pegar o que quer que seja. A empregada fica sem acreditar. Ela diz que as coisas ali não são importantes para ela, e se ela está tão desesperada a ponto de querer roubar. E diz para ela fazer como quiser. Ela pergunta se ela realmente pode levar o fogo. Ela se espanta que era só o fogo que ela queria. A empregada diz que suponha que realmente não possa. Ela pergunta o porquê não pegou durante o dia. Ela diz que o barão proibiu que levasse o fogo para fora da mansão, dizendo que era só necessário ali. Ela pensa por que ele faria isso. E diz que deve haver uma razão para o barão querer controlar o fogo, mas isso seria mais importante que deixar as pessoas morrerem de frio? E diz que se ela sair com o fogo, o barão não poderá dizer nada. E fala para ela mostrar o caminho. Assim elas estavam saindo e viu alguém parado na frente do portão. Ela diz que esse é o guarda que o barão botou. Ela diz para ela o seguir. Quando ela se aproximava ele pergunta quem estava ali. Ela diz que parece que ele tem muito trabalho. Ele fica surpreso vendo que era a senhorita da casa. Ela diz para ele abrir o portão, pois vai dar um passeio. Ele repetiu o passeio, pois já era muito tarde. Ela diz que o seu menino ali estava pedindo para sair. Ele diz que se esse é o caso, então é melhor que ele faça isso. Ele o morde. Ele grita com aquilo. Réu irmão, falou ela. E diz que como ele vê, ele só segue as ordens dela. Ele diz que ele tem ordens do barão, e também está muito tarde para sair. Ela o pergunta como ele se atreve. E pergunta se ele vai lhe deter. Com isso ele grita. Ela pensa por que todo mundo tem tanto medo. E gaguejando diz que sairá do caminho, então por favor não corte seus dedos. Dedos, repetiu ela. A empregada diz que é um rumor que a senhorita tem obsessão em cortar dedos. Ela pergunta por que ela faria isso. A empregada diz que nunca fez, então não sabe. Ela diz que também nunca fez isso. A empregada fica surpresa que ela realmente nunca fez aquilo. Com isso o portão abre. Ela diz para Emma guiá-la. Ele diz que vai junto. Ela pergunta o porquê ele está a seguindo. Ele diz que é muito tarde e perigoso. Ela olhando diz que não acha que serão as únicas em perigo. Com isso ele olha para a porta.
E fala que quando o barão descobrir ele vai estar frito. Ele começa a chorar perguntando o que deve fazer. Ela bota a mão na cabeça e diz para ele parar de chorar e a seguir, e se isso o botar em apuros com o barão, então dirá a ele que fui ela que o arrastou para aquilo. Ele diz que a senhora é muito bondosa. O Helwer olha pensando que isso nem deveria ser considerado um guarda. Assim a empregada diz que foi ali que ela passou sua infância. E que os adultos podem suportar o frio, mas as crianças não. Com isso alguém a chama de maninha. Aí vemos um monte de criança tentando se aquecer. Helwer diz que alguns deles poderiam ter congelado até a morte. Ela diz que também acha isso. Ela chama pelo guarda. Sim, minha senhora, falou ele. Com isso vemos a madeira negra de ferro na lareira. Ela diz para a irmã que aquilo é madeira que não dá para acender. Ela diz que está tudo bem e que a sua senhora tem uma solução. Uma solução, repetiu a garota. E olha para a mulher. Ela fica com medo e volta a abraçar a empregada. A prota pensa que sua cara de vilã parece ter um bom efeito de novo. Ela diz para a senhora que está pronto. Ela diz para ela acender. Ela diz que não dá, pois o fogo que ela trouxe tinha acabado há uns minutos atrás. E começa a chorar. Ela diz para Emma que as crianças estão chorando porque ela está chorando. Ela diz que sem o fogo, as crianças vão morrer congeladas, então não tem como não chorar. Ela suspira, e chama por Helwer. E diz para ele acender a lareira. Ele pergunta se está tudo bem fazer aquilo com muitas pessoas ali. Ela diz que não dá para evitar. Assim as duas crianças abraçavam a empregada. Ela diz que é o que ela quer. Ele diz que se é o que a sua contratante quer, então fará. E lança uma magia. E a lareira começa a pegar fogo. Elas olham impressionadas. Ela olha para a prota. E pergunta se a senhora é uma maga. Ela diz que é um segredinho, que não deve ser falado a ninguém. Ela concorda. Ela diz para todos que estavam ali, guardar em segredo. Eles concordam. Então está na hora de voltar, e diz para Emma que ela pode voltar amanhã. Ela agradece. E diz para o guarda que ele esqueceu sua espada. Assim ela pensa, Lady Véria, quando me tornei sua servente exclusiva, confesso que fiquei com medo por causa dos rumores, mas ela ajuda as pessoas em segredo. E diz que ela, Emma, prometa servir para sempre. Com isso no dia seguinte. Dormiu confortável. A comida está do seu gosto. Como tem estado? Ela vendo aquilo começa a correr. E penso por que eles estão fazendo isso. E pergunta a Emma por que todo mundo está sendo tão amável de repente. Ela diz que é porque todos os aldeões e serventes sabem. Assim nos mostra naquele dia pela manhã. Ela diz por que não compartilha o fogo, pois de todo modo, todos fazem parte do ducado. E se ele não tem uma boa razão, então por que não dar o fogo para os aldeões? Ele diz que se é isso que ela deseja, então estenderão o fogo por todo o território. Ela disse não foi ela mesma que fez isso, então estão todos muito agradecidos. E diz que agora eles sabem a verdade sobre a sua senhora. Com isso ela confirma e sai. E fala que por agora isso é bom. Emma pergunta se ela gostaria que a trouxesse um pouco de chá. É quando ela estava saindo uma outra empregada estava vindo com pressa, e fala algo para ela. A prota pergunta o que foi. Ela diz bem. O príncipe herdeiro Cassian acabou de chegar, parece que ele veio visitá-la. Ela fica surpresa com isso. E esse foi o vídeo. Quem gostou já vai deixando aquele like e se inscreva. Até a próxima.